Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, hoje é o dia 16 de julho de 2023. Nossa lição de hoje: Uzai engana a Absalão e Simei amaldiçoa a Davi. Bem, hoje nós vamos estudar uma lição que, na sequência das outras lições, vai falar e vai nos apresentar alguns episódios, diálogos, né? A maioria deles diálogos, que são importantes para que nós possamos entender toda essa trajetória. Como eu disse, depois do platô, Davi então agora começa nessa trajetória que vai descendo, que parece um trem-bala sem freio. E tudo isso para cumprir aquilo que o Senhor falou a respeito dele, né? Usando o profeta Natã, dizendo que a espada não se afastaria da sua casa. E então, é importante que nós vejamos todo esse panorama, né, do que vai acontecendo, porque esses capítulos vão ilustrando para nós como a palavra de Deus se cumpre fielmente e, ao mesmo tempo, nós vamos perceber como a graça e a misericórdia de Deus opera concomitantemente com o juízo de Deus. É essa visão que Davi acaba tendo dentro desse processo que ele está de julgamento. Um outro fator que nós vamos observar é como o complexo de culpa imobiliza Davi em certas circunstâncias, coisas que ele resolveria em outras circunstâncias, em outra ocasião, né, de um modo muito rápido. Agora, por conta da culpa, ele fica sem tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude. Então, nós vamos hoje ver esse capítulo, que tem, logo no início, nós vamos ver aqui uma personagem que surge de novo no cenário aqui, o Ziba, né? E agora o Ziba, né, que é o Tzivá aqui, ele aparece, né? Ele aparece e mostra como ele é o tipo de pessoa oportunista, manipuladora. E esta personagem manipuladora, se está aqui na Bíblia, é importante que nós a estudemos para podermos entender, né, aqueles que também são manipuladores. Porque o que está aqui é o retrato do ser humano pós-queda. Então, nesse momento, Davi está realmente numa situação de desvantagem. Vocês observem bem o que é deixar a vida confortável no palácio para caminhar para o deserto, com família, ter que fazer uma viagem a pé. Então, ele está numa situação bem desfavorável, e isso tudo é ocasionado lá no platô. É o platô, o problema dele com Batseba e com Urias, que faz desencadear todos esses problemas na sua vida. Quem que criou todas essas situações? Quem é o responsável por tudo isso? É o próprio Davi. As suas atitudes, né, vão agora trazer consequências. E a Bíblia vai ensinando que o pecado tem consequências, né? E essas consequências podem ser amenizadas através do perdão, porém, o perdão não anula as consequências do pecado. É aquele perdoa, mas cobra. Porque a própria circunstância do pecado desencadeia, é como se ele soltasse um monte de germes ali, e aí depois ele vai fazendo o seu estrago, né? E é exatamente o que acontece nesse cenário aqui com Davi. Com a culpa, ele fica inoperante, poderia reagir de um modo bem diferente, mas ele fica, né, na berlinda, não sabe de fato, bem, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Bem, vamos tentar interpretar de outro modo. É isso mesmo que eu mereço, então não vou, né? Quando aparece outra personagem, Simei, né, ele fica numa indecisão de saber se realmente aquilo é de Deus. Bem, tudo indica que é, né? E as acusações que Simei faz
né, não levam em conta, de fato, os crimes que Davi cometeu, porque senão elas seriam muito mais graves. Né? Ele visa simplesmente o problema da derrocada da dinastia de Saul. Então, todos esses quadros aqui, nós vamos ver e vamos tentar decodificar, né, o que o texto está dizendo para nós, e assim nós vamos ter uma compreensão geral do que esse texto significou e, obviamente, fazendo sempre a transposição para o que ele significa para nós hoje. Tá? Então, vamos aqui, depois dessa breve introdução, à nossa lição de hoje. O texto áureo aqui, o texto de ouro, é exatamente isso. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. No verso 13. Bem, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. O que o homem chamado Ziba levava nos 2 jumentos que iam carregados quando encontrou Davi, e para onde ele ia levando tudo aquilo? Então, esta é a primeira pergunta, os versos 1 a 4 vão nos responder. O texto começa já mostrando uma continuidade em relação à narrativa anterior, né? A narrativa anterior, né? E essa narrativa aqui do capítulo 15, no finalzinho aqui, deixe-me colocar aqui. Eles ficaram bem distantes aqui. Colocamos para cá. Ok, vamos aqui na versão NAA. No finalzinho aqui, então, Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade. E Absalão entrou em Jerusalém. Tá? E a narrativa, então, continua aqui, exatamente fazendo um vínculo com o anterior. Então, nós temos uma conjunção e o nome aqui. Vê David e Davi. Aí, então, Avar Meat Meharosh. Davi tinha acabado de passar do alto do Monte das Oliveiras, tá? Esse aqui mostrando o cume, né? A versão revista e corrigida fala assim, passar do cume, mas o cume está fazendo referência aqui, ainda ao Monte das Oliveiras. Mas lembra que ele estava subindo ali o Monte das Oliveiras, agora chegou o cume. Aí tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, que é o cume do monte, né? Quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Observa bem que aparece uma palavra aqui, encilhado. Depois, você vê na revista aí corrigida, vai aparecer a palavra albardado.
né? São palavras que não são corriqueiras, a menos quem trabalha que lidou com, né, com cavalo lá na roça lá e tudo, que já conhece esses termos, mas aqui, para os caipiras da cidade, como o pastor Jair dizia, né, não conhece nenhum desses termos. Então, quando acontece, você está lendo a Bíblia, tem um termo que você não conhece, o que você deve fazer? Pesquisar. Então você vai no Aurélio, aqui por exemplo, vai perguntar o que é albardar. Albardado é o particípio, né, de albardar. Albardar é por albarda ou albardão. Então, albarda e albardão, você vai ter que definir o que é albarda e o que é albardão. Ainda não definiu. Cobrir fatias expostas de peixes e bifes com ovos não é esse sentido. E então, vamos ver o que é albarda. Aí vem sela grosseira enxumada de palha. Aí vem, ainda tem aqui a enchumaçada de palha, tá? Para bestas de carga. Então, já tem mais ou menos uma ideia. Aquela sela que é colocada em cima, ela é uma sela grotesca, e as coisas estavam ali sobre os jumentos. Então, obviamente, com apoio de um lado, apoio do outro, para poder fazer o equilíbrio. E então, com aquelas duas grandes cestas ali, estavam todas as coisas nos dois jumentos. Esse é o albardar, aqui no caso específico. Essa sela grosseira. Mas essa palavra aqui, você vai ver logo o sentido dela. Quando você vê aqui, deixe-me ver, enchumaçar, por chumaço, chumaçar, estofar, acolchoar, chumaçar. Então, você vai aprendendo vários sinônimos, né? Embora tenham nuances de significado diferentes, mas quando você faz uma pesquisa assim, você vai enriquecendo o seu vocabulário. Então, por isso que é importante, né, você ter esse acesso. E às vezes você quer conjugar o verbo. Como é que é o verbo enchumaçar? Como é que é a conjugação dele? Aí você vem aqui em conjugação verbal, e aí aparece aqui o presente indicativo. Eu enchumaço, tu enchumaças, ele enchumaça. Tudo aqui direitinho. Tá? Então isso é importante. É um verbo transitivo direto, cujo sentido aqui é estofar. Tá? Estofar, acolchoar. Então esse é o sentido de enchumaçar, e isso foi derivado do albardar. Então olha quantas palavras vieram no bojo aí dessa pesquisa. Então, ali no caso específico, é utilizada a palavra, na revista NAA, é usada a palavra encilhar. Então, vamos aprender a língua portuguesa. Encilhar. Encilhar. Vamos ver aqui qual é o sentido. Apertar com cilha, a cavalgadura. Aí o que é cilha? Aí é só perguntar. Cilha, tira de pano ou de couro com que se aperta a sela ou a carga por baixo do ventre das cavalgaduras. Então aí você já sabe que o jumento estava ali tudo com aquelas faixas ali e a sela em cima e as coisas colocadas ali para ele poder carregar para apresentar a Davi. São pesquisas que são básicas, mas às vezes a gente passa por uma palavra e aí o sentido não fica totalmente claro. Agora você já tem uma ideia do que se trata, você já tem uma visão do cenário. E então veio ao encontro dele Ziba, que é o servo do Mefibosete, tá? Inclusive a palavra servo aqui é Naar, né? Essa é a palavra, no caso hebraico, que é Naar, que a sílaba tônica aqui é a primeira, Naar, é um servo, também essa palavra significa jovem, tá? Moço, né? Mas aqui, o sentido melhor aqui é o servo, aquele que trabalhava para Mefibosete. Veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, quantidade, 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Então, todas essas coisas o Ziba está trazendo, e o rei perguntou a Ziba:
o que você pretende com isto? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. Então está ali Davi, Batseba, Salomão já nascido? Salomão, né? Está todo ali caminhando a pé. De repente ele vem, apresenta um Rolls Royce ali numa situação dessa, né? Apresenta um Range Rover ali para ele. No momento desse, o jumentinho está lá no topo, né? Porque quem está andando a pé já foi uma caminhada boa, ainda falta muita coisa pela frente. Então esses dois jumentos aí serão uma bênção. E o Ziba então está fazendo algo de bom ou de ruim? Hein? Não. Para Davi, de certa forma, vamos analisar o benefício, tá? Naquela circunstância. Então, o Ziba é uma pessoa calculista e ele calcula a circunstância de aperto em que está Davi e procura suprir a Davi. De certa forma, é um bom ato. Mas qual é a intenção? Ao longo da narrativa, no decorrer da narrativa, você vai perceber que aquele benefício era, na realidade, bumerangue, é para um retorno para si mesmo. Percebe? E isso, obviamente, vai acontecer através de uma manipulação, de uma estratégia que ele está usando e vai mentir, vai criar uma narrativa falsa para poder se beneficiar da situação. E então, quando ele vem aqui, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados do deserto beberem. Então ele praticamente está ali, ele calculou tudo aquilo que naquele momento seria muito, mas muito importante para o rei, porque não deu para trazer todos os suprimentos necessários. Numa hora dessa, poxa, tem ali 200 pães chegando, né? Obviamente o Ziba preparou tudo ali fresquinho e tal. Então é uma hora que ele está ajudando a Davi. Mas ajudando com que finalidade? Com que intenção? Qual é o propósito dele em toda essa caridade, em toda essa benevolência que ele está ali fazendo a Davi? A narrativa vai nos dizer. Bem, com base nisso, Davi fica muito feliz, né? De certa forma, o suprimento que ele traz é necessário e, nesse caso, suficiente para a caminhada que eles ainda têm na frente, e eles não sabem nem para onde estão indo e o que eles vão encontrar lá na frente e como vão se manter lá onde eles estão, para onde eles estão indo. Observa bem, deixar todo aquele conforto do palácio para ir para uma caminhada, para um lugar deserto, sem ter condições de ter as cabanas para poder dormir e alguma coisa assim, um lugar para poder descansar. Então, realmente, ele está numa situação de desvantagem enorme. Tá? Toda essa situação de desvantagem, de certa forma, deriva de quê? Quem criou esse problema? O próprio Davi. Tá? É o próprio Davi. Aí então, o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Vai ver essa pergunta, que é a pergunta sintomática aqui. Então o rei perguntou: onde está o neto do seu senhor? Vaiomer, e disse Hamelech, o rei: Ve'aye ben Adonecha. Onde está? Aqui, ele volta, quando falar ben aqui, é filho, tá? Porém, esse filho aqui, obviamente, você vai, a palavra filho aqui, ela vai servir tanto para filho, como para neto, como para bisneto, tetraneto, tataraneto, né? Sempre ela vai colocar esse termo aqui, você tem que, obviamente, saber que diretamente, ben aqui, o Mefibosete, não era filho de Saul. O Ziba é servo de Saul. Ele era filho de Jonatas. Jonatas que era o filho direto de Saul. Então, Jonathan ben Shaul.
Jonatas era o filho de Saul. E o Jonathan, né? E aqui, no caso específico, esse Ben aqui, ele está nesse sentido de neto. Por isso que a NAA foi feliz e traduziu Ben, não por filho, e sim por neto. Tá? Literalmente, você vai ver aqui, the son, aqui é o filho. Tá? Ziba respondeu. Olha a resposta do Ziba. A resposta dele é que começa a delinear o seu plano, que foi bem computado, bem calculado, e agora você vai perceber que essa resposta é onde ele surge, onde ele começa a mostrar o seu caráter manipulador e o que ele quer extrair com essa beneficência e com essa caridade. Percebe? Tá? Ziba respondeu, eis que ficou, onde está o Mefibosete? Eis que ficou em Jerusalém, pois disse, quem disse? Ele. Tá? Então, ele vai fazer aqui um report aqui do que o Mefibosete supostamente teria dito. Tá? Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Bem, naquele momento em que Davi está sem condições de avaliar a veracidade dos fatos, né? Mas parando para pensar, tem lógica essa colocação do Ziba? Por que não tem lógica? Então, qual é o cenário que está em Jerusalém? Busca pelo trono. Quem está no trono? O Davi. Quem está no palácio? Não, lá em Jerusalém. Absalão. Absalão. Ele entrou em Jerusalém. Então, se Absalão se estabeleceu no trono, qual é a possibilidade de Absalão chegar agora e passar o trono para Mefibosete? Qual é a condição que Mefibosete tem, sendo aleijado dos pés, de fazer frente a Absalão e de convocar todo Israel para restituir o trono a ele como neto de Saul? Então isso é uma colocação sem sentido nenhum. No entanto, Davi ouve um lado, toma aquela afirmação por verdadeira e age conforme. Tá? O Mefibosete já tinha, obviamente, amaciado, preparado o caminho. Tá? Ele preparou o caminho. Poxa, o indivíduo fez essa bondade aqui para mim agora. Né? E, por outro lado, ele pinta um quadro de Mefibosete, que Mefibosete passa a ser o quê? Um traidor do rei. Então, ele mexe com esse sentimento do rei, né, de traição. Né? Traição ao rei, traição ao próprio Deus. Porque quem estabeleceu Davi como rei? Foi o Senhor. Ora, se o Senhor estabeleceu Davi como rei, como é que Mefibosete agora está querendo reivindicar o reino? Neste calor de percepção da metade dos fatos, não está ouvindo a outra parte. Quem deveria estar ali? Mefibosete, que ele está sendo acusado, ele não tem como se defender, porque ele está distante, e o rei age simplesmente com a informação que ele ouve do Ziba. Ele não tem as circunstâncias globais para poder, então, ouvir os dois lados e fazer o juízo. Todo juízo, a lei ensina isso, todo juízo deve ser feito com base testemunhal e tem que se confrontar, fazer a cariação. Ziba e Mefibosete, foi isso que você disse, Mefibosete? Essa é a sua intenção? Ziba está falando a verdade? Então, Mefibosete está ausente. Então, ele está só com um lado, só com a versão, com a narrativa que ele cria para poder se beneficiar. Obviamente, Davi, no calor das circunstâncias, sendo beneficiado como foi pelo Ziba,
né, por todo aquele benefício que ele faz, aí então o Davi já dá o julgamento do Mefibosete em ausência e a sentença. Mefibosete foi para o tribunal, sem advogado, sem estar presente para poder se defender, sem nenhuma possibilidade de defesa. E então o rei disse a Ziba: tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Era tudo que ele queria. Tá? Então Mefibosete agora passa a ser julgado, passa a ser condenado, é praticamente despojado de tudo quanto tem, perde tudo por uma estratégia do servo, de um criado da casa do avô de Mefibosete. Tá? Então ele agora passa a ter o dono de toda a propriedade, tudo aquilo que foi dado por herança ao Mefibosete, agora passa a ser do Ziba. O erro de Davi, que é o erro que também nós não podemos cometer. Julgar ouvindo um lado só. Né? Isso é Antigo Testamento. Toda a palavra tem que ter no mínimo 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas de um fato para que ele realmente seja considerado. E tem que dar amplo direito de defesa. Qual o direito de defesa de Mefibosete nesse momento aqui? Nenhum. E quais são as testemunhas? Só se for os 2 jumentinhos ali, né? Os 2 jumentinhos estão ali, né, como testemunha, né? É isso mesmo? Aí os jumentinhos estão... né? Só se for isso. Entende? Então Davi se precipita do juízo porque ele não ouve os 2 lados da questão. E toda acusação tem que ser feita com base em testemunhas. E a possibilidade de o réu ali estar para prestar a sua defesa. Se é feita uma acusação de uma pessoa, Ziba, sem testemunhas, Davi então está contra a lei. Fez um juízo sem ouvir a outra parte. Mas isso não acontece, né, nos nossos dias. Né? Chega alguém lá que fala uma coisa, e pronto, aquilo ali é o suficiente para poder se criar um juízo e a pessoa, né, que foi o alvo da acusação não está presente e não tem como se defender e não tem testemunhas e simplesmente é a fala de um Ziba que às vezes cria um transtorno enorme. Inclusive esse princípio é tão importante que ele entra no Novo Testamento. Como é que ele entra no Novo Testamento? Da mesma forma como está no Antigo Testamento. Não aceites acusação contra o presbítero, pastor, ancião ou bispo, sem que seja mediante 2 ou 3 testemunhas. É a regra, Antigo Testamento e Novo Testamento. Surge uma calúnia, surge uma difamação, pronto, aquilo é a verdade, sem a prova, sem testemunha. A testemunha, quando se fala na Bíblia, inclusive, são testemunhas oculares, que viram o fato. Hoje se condenam as pessoas sem elas terem nenhuma forma de se defender e sem testemunho alguma, se crê na palavra de uma pessoa e aí então faz-se o juízo. E aí Davi erra exatamente por conta disso. Por conta disso. Porque ele não segue o princípio da lei. Sim. É porque se houver um pecado e não houver testemunha, o Senhor mesmo vai entrar em juízo. Exatamente. É isso que o apóstolo Paulo, inclusive, diz. O pecado de alguns homens, né, ele é cobrado, por assim dizer, precedendo o juízo. Tá? E outros se manifesta precedendo o juízo. E outros se manifestam depois. Mas pega esse texto aí, me parece a epístola de Timóteo. Então, o que acontece? Se a pessoa chega e diz que não cometeu o erro, e então não se tem como chegar e dizer, se ela está dizendo que não cometeu o erro, quem acusa não tem testemunha, nem ela própria é testemunha, então não tem como se formar juízo num caso desse tipo. Essa é exatamente o que Davi está fazendo. Ele está
exercendo o juízo, mas julgando injustamente, porque ele não está ouvindo nem Mefibosete e Ziba não apresenta nenhuma testemunha, só a palavra dele. Onde está o neto do seu senhor, de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse. Bem, Ziba disse. Quem ouviu Ziba diz, Mefibosete disse. Quem ouviu Mefibosete dizer isso? É verdade? Bem, então Ziba, ok, vou pedir alguém para avaliar, para ir lá ver onde está o Mefibosete, para realmente saber que era isso. Se chegassem lá, iam ver que o pobre do Mefibosete, depois que o rei saiu de lá fugido, ele fica numa condição de greve de fome e de tudo, não se penteia, não corta a barba, de tão triste que ele fica quando vê o rei saindo expulso de Jerusalém. Depois isso vai ser manifestado lá na frente. Quando Davi se encontrar com Mefibosete, e aí Mefibosete vai contar a história, o seu lado da história, não tem nada a ver com aquilo que o Ziba disse. Mas o Ziba já se apropriou de todas as propriedades que pertenciam a Mefibosete. É esse tipo de pessoa que é o Ziba. É uma personagem que a gente percebe aqui, que é muito importante para a gente poder analisar, né? Que eu achei interessante o perfil. Uma vez eu preguei numa Assembleia Geral, me parece, sobre o Ziba, preguei sobre essa personagem numa Assembleia Geral, né? E então a intenção, na realidade aqui, Ziba está pensando, embora ele haja beneficamente para Davi, mas a intenção dele é exatamente fazer isso. Ele sabe que Davi é a pessoa que, no momento específico, ele está ali, né, favorecendo a Davi, é inegável, o benefício que ele está fazendo é inestimável, né, não vou negar, ninguém pode negar, mas a intenção é totalmente manipuladora. Está manipulando o rei para benefício próprio, aproveitando-se de uma fragilidade de Davi para poder se beneficiar. E não somente isso. Por que ele não saiu com o rei na época em que o rei saiu? Se ele era assim tão, né, queria tão bem do rei, queria ficar junto com o rei, ele não. Ele aparece nesse cenário agora, preparou tudo direitinho para poder, então, ele se beneficiar da situação. Deu para perceber como esse Ziba é uma personagem importante no texto de hoje? Então, o Ziba, depois que Davi dá a sentença, julga Mefibosete, condena Mefibosete, obviamente, e diz: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Oh, tanta piedade, tanta submissão, tanta benevolência, tanta manipulação. Ok? Deu para perceber? Então, gente, quando tem isso na Bíblia, às vezes você vê, a Bíblia é um livro, viu? É o livro. É o livro. Vamos então à segunda personagem. Também, essa daqui é da casa de Saul. Tá? Então, pertence à linhagem de Saul, a família de Saul, que é o Simei. Então, vamos aqui à próxima pergunta. Próxima pergunta. O que o homem chamado Simei atirava contra o rei Davi? O que ele dizia que o rei era? E o que ele dizia que já acontecera e não era verdade? Então aqui vocês têm os versos 5 a 8 que vão nos mostrar o seguinte. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Então aqui você vai perceber que o verbo utilizado, o verbo kalal, aqui, vai estar no piel, né? O me
kalel. Pio é o verbo amaldiçoar. Tá? Eu trouxe esse verbo exatamente quando você estuda os 2 primeiros capítulos de Jó. Né? Então, quando a mulher, por exemplo, logo na reação final ali, ela diz para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é o verbo utilizado aqui, kalel aqui, não é utilizado lá. O verbo amaldiçoar, ele é utilizado aqui. Lá naquele texto é o barer, que é abençoa esse Deus e morre, literalmente. Aí você vai entender todos os usos que são apresentados ali, todas as vezes que fala amaldiçoar e o referente é Deus, o verbo utilizado é abençoa e não amaldiçoa. As traduções, elas trazem sempre amaldiçoa o teu Deus e morre. Literalmente, elas estão ali, o verbo ali utilizado é o verbo abençoar. E não é o verbo amaldiçoar. Nós vamos chegar no livro de Jó e a gente vai ver essas peculiaridades. Só que ali, tá, percebe-se que há um uso chamado de eufemismo. Qual é o eufemismo? Primeiro que o verbo kalel, ele não pode ser usado tendo referente direto a Deus. Isso já é uma blasfêmia. Tá? Então, é utilizado um verbo antônimo, tá, com o sentido de kalel. Então, usa-se abençoar, mas na realidade a intenção é amaldiçoar. Isso é o que se chama de eufemismo. É uma forma de suavizar algo que seria muito grotesco, nenhum escriba, né, e ninguém ia usar esse termo para poder se referir a Deus. Inclusive, embora esse texto também não entra naquelas chamadas tikunei asoferim, que é as alterações dos escribas, né? Mas a intenção ali é o eufemismo, é utilizado um eufemismo, é uma forma de suavizar. O que é um eufemismo? Na nossa realidade contemporânea, nossa, fulano bateu as botas. Bater as botas bateu as botas? Pá, pá, pá. Não, morreu. Zé Maria passou lá pela casa do fulano hoje, né? Zé Maria, personificação da morte. E Beltrano fechou o paletó. Então são eufemismos, são expressões que são utilizadas com o objetivo de suavizar aquilo que é muito drástico, né? Por isso há entre vós muitos enfermos e uns até que dormem. Não tinha ninguém dormindo lá na igreja de Corinto, tinham morrido mesmo. Mas o apóstolo usa o verbo dormir, né? Dormir no Senhor. É dormir no Senhor nesse sentido de morrer. Tá? Então, se usa uma palavra para poder suavizar aquilo que é muito drástico, dramático, terrível. Aprendeu? Tá? Eufemismo. Aqui, no caso, como o referente aqui não é Deus, tá? O referente é Davi, então aqui ele, quando o Davi chega, o Simei sai e ia amaldiçoando. Tá? Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Então fizeram ali um paredão para proteger das pedras atiradas do Simei. Então eles estavam ali protegendo o rei, enquanto amaldiçoava. Aqui o versículo 7. Veho amar shimchi. Aqui já vem verbo direto. E assim dizia Simei. E bekalelô. Amaldiçoando. E enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. Então, essas expressões que são utilizadas aqui, são aquelas expressões que vocês já conhecem e já estudamos antes, né? Como fala aqui, né?
Tse, né? Tse, fora, fora, go out, fora, fora. Ish Hadamim. Ish Hadamim é homem de sangue. Então você tem aqui Dam, aqui no caso, e você tem o plural, Damim, Hadamim, homem de sangue. E o Ish, qual é aquela expressão de Belial? Lembram? Filho de Belial. Aí você vai ver aqui a expressão Veish Ha Beli Yal. 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 É o homem perverso, o homem da iniquidade, wickedness, aqui, é o homem fútil. Então, essas palavras é o conteúdo da maldição que Simei está falando a respeito de Davi. E ele vai apresentar uma justificativa daquilo que está acontecendo com Davi. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul. Verdade ou mentira? Fact checking aí. Fact checking. Mentira. O que está acontecendo com Davi é algo muito... A causa é muito pior, né? Se Simei soubesse a causa verdadeira, a maldição dele ia ser muito mais, né, terrível do que essa que ele está utilizando ali. E Davi, sabendo disso, como ele reage? Apedrejado, amaldiçoado, o rei, gente, o ungido de Deus ali. Como ele reage? Vejam bem. O Senhor Deus o está castigando, é a interpretação do Simei, por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. Verdade ou mentira? Mentira, não é verdade. Esse fato não é verdade. Ele está apresentando a visão que ele está tendo do evento. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo por conta disso, mas disso. Porque o sangue derramado na casa de Saul e a usurpação do reino. Davi usurpou algum reino? Não. O Senhor deu o reino nas mãos de Davi. Então, é a visão totalmente diferente dos fatos. Isso aqui é a construção de uma narrativa que é totalmente falsa. Não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Tem pessoas que vivem de narrativas. Hoje, a nossa sociedade, você vê lá no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer parte, você vê, hoje os fatos não importam. Importa a interpretação que as pessoas tendenciosamente, às vezes, dão dos fatos. Criam narrativas para poder fazer com que as coisas aconteçam do jeito que elas querem. Alguns para alimentar a sua tirania, como lá os prisioneiros de 8 de janeiro. Criaram aquela narrativa, criaram aqueles fatos, os bandidos mesmo ficaram soltos, que inclusive foram alimentados pelo próprio sistema, tá? E as vítimas foram os bobões que foram lá, entraram naqueles ônibus e alguns estão presos até hoje. Senhoras, senhores e até crianças eram os golpistas do Estado. Uma velhinha com a Bíblia na mão. Era golpista do Estado. É a narrativa que se cria para poder fazer o quê? Satisfazer os seus instintos de tirania. Amedrontar. Então, é exatamente isso que acontece, né, nesse episódio. Aqui você vê que é uma narrativa falsa que o Simei está criando. E a partir dessa narrativa, né, ele ainda vai dizer: o Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. É um fato. É um fato. Mas a razão que ele apresenta é mentirosa. Então a premissa é falsa, porém a conclusão é verdadeira. Percebe? Essa é a narrativa. Então agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Bem, Simei está dizendo que ele é um assassino, mas está falando em relação à casa de Saul. E o problema do assassínio de Davi não é a casa de Saul, é o pior, né, que é o Urias.
Então você observa bem que aqui nessa narrativa, você vê verdades e mentiras. Tudo junto. É como se fosse tudo verdadeiro. Parece que ele está crendo mesmo. Sim, sim. Exatamente. Está acreditando que aquilo ali aconteceu exatamente por isso. A pessoa, quando cria a narrativa, ela realmente acredita naquilo. E ela acredita tanto na narrativa que a narrativa passa a ser a realidade dela. Isso aí chama-se paralaxe cognitiva. Quem explica muito bem isso é o Olavo de Carvalho. A paralaxe cognitiva é o distanciamento do eixo da realidade da pessoa para um universo que ela cria e depois ela sobrepõe esse universo à realidade. A realidade passa a ser aquele mundo que ela criou. As verdades passam a ser aquelas coisas que ela admite e que criou como sendo verdade. É uma paralaxe, uma separação da realidade para esse mundo criado e depois sobreposto à realidade. Tá? Então, nós vivemos em sociedade que é assim. O Brasil, então, está cheio disso. Os repórteres agora são cheios de paralaxe cognitivo. Eles não narram mais os fatos, eles narram a impressão que eles querem dar, que eles querem que as pessoas tenham dos fatos. Eles interpretam a moda deles, a conveniência deles. Percebe? Aqui, no caso, você observa bem que ele dá uma narrativa para justificar, para apresentar o que está acontecendo de fato, mas a justificativa dele é totalmente uma narrativa falsa. Tá? Então, a Bíblia está na frente, né? Com certeza. Bem, aí então vamos ver a reação dos capitães ali, generais de Davi. É a próxima pergunta. Com que Abisai comparou Simei? O que Abisai disse que lhe faria? Quem o rei Davi citou como mandante de Simei fazer assim contra ele? É a próxima pergunta. E vamos aqui aos versículos 9 ao 10. 9 e 10. 9 e 10. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Então, como é que ele compara aqui o Simei? Ele é um cão morto. Hakelev Hamet. Cão morto. Tá? Ele diz: Lama yekalel Hakelev Hamet Hazé et Adonai Hamelech. Estou aqui tentando representar o Abisai aqui, né? Como é que ele faz a pergunta? Por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei Davi? E ele se oferece para fazer o quê? Hein? Aí ele pede por favor aqui, né? Essa partícula na aqui é sempre por favor. Ele disse Evberana. Estou lendo devagar aqui para acompanhar aí a leitura, né? Vem a primeira sílaba, Evberá, B é a segunda, depois vem Ra, e aí por fim, Na. Evberana. Permita, por favor, deixe-me ir, né, por favor. E aí vem a segunda, Veacira et Rosho. Aí aqui, ele traz aqui o verbo cortar, arrancar. Acira et Rosh, cabeça. Rosho, cabeça dele. Então, permita que eu vá lá e arranque a cabeça dele. Corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Então,
Como Davi interpreta os fatos? Davi sabe que ele deve. Ele lembra que o profeta falou que a espada não ia sair da casa dele. Sabe que Absalão está fazendo isso tudo por causa do pecado dele. Faz um balanço. Ele faz um balanço dos fatos e sabe lá que esse sujeito está com a razão e foi o Senhor mesmo que mandou ele fazer isso. E ainda vou me insurgir contra o Senhor. Vou deixar Deus ser o juiz nesse negócio. Então diz aqui, mas o rei disse, que tem a ver com vocês, filhos de Zeruia? Eles tinham uma solução rápida. O que é aquele Hamet ali, aquele cão morto? Né? Vai fazer o quê contra esses generais aqui do rei? Ele ia lá no instantinho, acabava com Simei, pronto, resolveu o problema. Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar, por que você está fazendo isso? Que o rei está? Qual é a condição do rei? O rei tem culpa. Ele não tem condição de discernir qual é a razão, qual é a origem do problema ali. E se for de Deus? Ele está totalmente sem parâmetros para avaliar se o que Simei está fazendo é da parte de Deus. Porém, tem alguns elementos ali que você percebe que ele poderia utilizar. Como? Quais? A justificativa que o Simei apresentou para ele, olha. Isso está acontecendo com você por causa de você usurpou o reino, mentira. E está acontecendo por causa do sangue derramado na casa de Saul, mentira. Tá? Então ele tem elementos para poder julgar. Porém, ele está numa espécie assim de fragilidade. Tá? E aí o nosso amigo, deixa eu ver quem foi que disse, foi o Richard Phillips. Vamos ver aqui, o Richard Phillips falou uma coisa importante sobre esse episódio aqui. Deixa eu ver se eu o acho aqui. Yeah. Ok, aqui o Ziba, a humildade em face ao escárnio. Aqui. Ok, enquanto Davi suportou esse abuso, foi abordado, de Zeruia. Aqui. A objeção de Davi não se baseava apenas no passado violento de Abisai. Em vez disso, Davi decidiu humilhar-se sob o abuso de Simei. Então ele fica tranquilo ali, baixa a cabeça. Davi apresentou duas razões para aceitar essa humilhação, começando pelo fato de que, embora fosse inocente das acusações de Simei, elas eram todas falsas, na verdade era culpado de pecados ainda piores. Isso aqui imobiliza o Davi. Davi fica acuado, imobilizado. O pecado imobiliza o rei Davi. Simei havia afirmado que Deus estava julgando Davi na rebelião de Absalão, e Davi reconheceu que isso era verdade. Eis que meu próprio filho procura a minha vida, quanto mais agora pode esse benjamita, deixa-o em paz e amaldiçoa, porque deixa-o em paz a amaldiçoar, porque o Senhor o disse. Não devemos insistir, aqui que é o ponto que eu queria, deixe que ele amaldiçoe, no caso aqui, seria, o Google deu uma cochilada, mas o menino faz um bom trabalho. Não devemos insistir que Davi quis dizer que Deus designou especialmente a Simei seu papel de amaldiçoar, mas sim que Davi viu essa humilhação como parte do julgamento soberano do Senhor pelos pecados de Davi contra Batseba e Urias, o Eteu. Então, ele enxerga aquilo, Simei não está certo, mas ele enxerga aquilo ali, aquele levante de Simei, como sendo uma parte dos julgamentos pelos pecados que ele cometeu. Daí ele fica numa situação de imobilidade. Se Simei soubesse do que Davi era realmente culpado, quão severas suas maldições teriam sido. Aí se ele amaldiçoasse pelas causas corretas, a maldição ia ser muito mais intensa do que essas que ele está ali lançando, dizendo que foi por conta do problema da casa de Saul, da qual ele faz parte.
né? Então, tem nada a ver. Ele está simplesmente equivocado e acredita na sua narrativa. Davi merecia ser amaldiçoado, ele insistiu, e por isso se submeteu humildemente ao que sabia ser o castigo de Deus. Em segundo lugar, Davi se humilhou como um apelo a Deus por sua misericórdia. Ele continuou: talvez o Senhor considere o mal que me fizeram e o Senhor me pague com bem por sua maldição hoje. Então ele se entrega ali, você vai ver no texto, tá? Que ele se entrega, né, aqui. É o versículo 10. O verso 10 aqui. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que a amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe a Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? Tá? Aí já pega a próxima pergunta, aqui na sequência, né? Como o rei Davi comparou o que Simei estava fazendo e o que Absalão queria a ele, e o que Absalão queria a ele ou dele, e o que Davi disse que o Senhor faria daquelas maldições, versículos 11 ao 14, exatamente o que o Rev está dizendo aqui, versículos 11 ao 14. E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita, que é da casa de Saul, que foi destronada, perdeu todo o privilégio, tudo. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então, embora com causas erradas, mas deixa ele estar fazendo, pode ele fazer. Agora, o apelo que ele faz é o inverso, ele tenta ver o inverso dessa situação. Aí ele já apela para a misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, ele se lembra de quê? O mesmo profeta que disse que a espada não se apartaria da sua casa, foi o mesmo profeta que Deus usou para dizer para ele: o Senhor transpassou o teu pecado. Ele se firma nisso e diz: talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Deixa eu agir assim, mas eu sei que as palavras deles não vão ser eficazes. A palavra do Senhor é eficaz, mas do Simei, esse é realmente um cão morto. As palavras dele não vão fazer nenhum efeito sobre mim, né? Mas que ele guardou, ele guardou. Que ele guardou essas palavras. Sim, elas estão armazenadas e ele vai transferir para o Salomão fazer o trabalho, lá na frente. Então elas estão armazenadas, fica ali tudo direitinho. Eu acho que ele é tão simplesinho assim, alguém. Não, mas o Davi está agindo com Deus. É o Salmo 3. Ele está agindo com Deus. O negócio dele é reatar com Deus. Tá? Então, as circunstâncias, ele vai passar por tudo. Então, se eu estou passando porque Deus está permitindo, é isso aí mesmo, não vou brigar com Deus. Se ele está amaldiçoando, é porque se ele está amaldiçoando, é só o Senhor está permitindo. Né? Não vou fazer nada, não. Não vou, deixa ele amaldiçoar mesmo. Ele sabe que ele tem culpa no cartório, mas ele deixa tudo na mão de Deus. Aí que está o problema do Simei. Por quê? Porque o que acontece lá na frente com o Simei é a cobrança do pecado dele ter ferido o ungido do Senhor, com palavras. Gente, a história vai se amarrando de um modo tal que você fica fascinado com o enredo, como é que a coisa... Não é, não. Não é tão simples. Uma palavra que poderia o vento levar e não nada, está tudo registrado. Talvez isso ensina muito para a gente. Muito, como ensina. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Eles poderiam resolver. Filhos de Zeruia ali, Abisai resolvia isso rápido. Mas Davi, deixa ele amaldiçoar, deixa ele em paz. Deixa ele fazer o trabalho que ele acha que tem que fazer.
né? E o negócio é interessante. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Então depois a gente sobe o monte, aí desce, aí vai embora, está caminhando até chegar lá embaixo do Jordão. Nós vamos lá e vamos ver essa trajetória. Vamos subir no Monte das Oliveiras, e aí de lá a gente vai ver lá o Jordão lá. Eu tenho até no Above Israel, eu tenho um vídeo, né, mostrando esse percurso, esse cenário. Né? Depois, de repente, eu trago para vocês verem, né, quiserem assistir aí. Vamos ver se a gente retoma botar a nossa sala de multimídia e multimeios aí funcionando. Mas aqui o telão aqui já é suficiente, é bom. Outra coisa importante aqui, que o Ralph vai dizer, é exatamente, ele está aqui apelando para, ele não reage, né? E ele diz, em segundo lugar, Davi se humilhou com um apelo a Deus por sua misericórdia. Ele continuou, talvez o Senhor considere o mal que me fizeram e o Senhor me pague como bem por sua maldição hoje. Davi percebeu que não era a opinião de Simei que realmente importava, mas a de Deus. Ele sabia que o melhor apelo à misericórdia de Deus é feito com um coração humilde. Então Davi não se exaltou, o Abisai já estava exaltado, já com a espada já na mão para fazer o serviço. Né? Davi, tranquilo, se humilhou, desceu. Em outras palavras, Davi reconheceu o princípio espiritual que mais tarde seria ensinado pelo apóstolo Pedro. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, por antecipação, ele está aqui cumprindo esse princípio que depois seria registrado para nós, e o outro que Pedro diz, humilhai-vos, né? Exortou Pedro, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tá, então ele ali nesse momento, está tranquilo, não tem perigo de vida, tá? Um machucadinho aqui de repente, outro aqui, quem sabe, um sangue aqui, tá? Mas não vai acontecer nada de grave, não. Não vai acontecer nada de grave. E nisso, o cobrador desse pecado está ali, está no meio, Salomão. Né? Está ali com Batseba, Salomão, está lá. Salomão está ali. Lá na frente ele vai, antes de ir embora, você lembra de Simei, o que ele falou? Tá lembrado? Estou. Faço serviço. Vingador. Coraçãozinho bom dele. Não, aqui ele está se humilhando. É diferente. Aqui a questão é se humilhar. O que aqui no caso é se humilhar? Aqui ele tem toda a possibilidade de se exaltar aqui agora. Ele chega, vai lá e mata aquele cara. Acabou. Aí ele se exaltou. Mas ele preferiu o quê? Se humilhar e pedir, Deus, quem sabe o Senhor, né, converta essa maldição dele em bênção. Aí ele está apelando para Deus. É diferente. E um coração humilde e quebrantado, ele vai dizer lá no Salmo 51, né? Um coração quebrantado e humilde, tu não desprezarás, ó Deus. Então, são tudo princípios que estão sendo colocados em prática. E é difícil. Fala, pastor Deus. Guardar essa mágoa, mandar matar o cara depois do mês, tá louco. Hein? Pensando no rei, né? Só da ordem, vai. Ele poderia ter feito isso na hora ali, ele é soberano. A gente sabe que o pecado faz com o homem. Isso. Porque você vê o Joab do lado dele, sem culpa, cheio de coragem, vai agir. E o Davi era desses homens, ele era guerreiro. O Abisai também estava ali, sem culpa. Então, ou seja, se ele só não agiu, ele sabia que aquilo ali era feito de Deus na Ele não agiu nem quando o filho dele lá atrás, mas não. Porque, mas o problema é a inércia que o pecado deixa na vida do sujeito. Ele não sabe o que vai fazer, ele fica numa situação. Olha o que ele faz agora, um julgamento errado, uma atitude que ele poderia ter tomado como rei, ele deixa para lá. Né? Então, tudo porque o pecado, ele tem culpa. Então, a culpa imobiliza, né? Fragiliza.
obstrui a capacidade de julgamento. Ainda mais ele por ser um homem bom. É. Porque quando ele deu a sentença para ele mesmo, a sentença foi dura. Porque ele tinha um coração nesse lado aí com Deus bom. Bom. Ele estava sentindo ali o pior dos homens. Né? Verdade. Outro fator que é apontado aqui, não sei se o Ref, acho que o Ref fala aqui, deixa eu ver. Ele aponta aqui um aspecto importante. Ele diz aqui uma questão de tradução em 2 Samuel 16:12 também é sugestiva. A versão padrão, que é a versão em inglês, né, New Standard Version, ou King James Version, mostra Davi esperando que Deus olhe para o mal que me fizeram. Esta é uma tradução válida, na qual o original hebraico se refere à aflição de Davi. Mas o substantivo avon pode ser mais naturalmente traduzido como iniquidade, de modo que Davi espera que Deus olhe para a minha culpa, a minha iniquidade cometida, e tenha misericórdia. Nesse caso, no exato momento em que Davi estava ciente do castigo de Deus por seus pecados, ele também se lembrou da promessa de perdão de Deus por sua culpa. O Senhor transpassou o teu pecado. Não vai morrer. Ok? Então, em termos de relacionais, Davi estava bem com Deus. Porque o Senhor perdoou o pecado, acabou. Agora, a culpa que é o problema. A culpa é algo que fica entranhado ali, é isso que imobiliza o Davi. Ele tinha facilidade de lidar com Deus, parece que ele conhecia. Chamar a atenção de Deus muito fácil. Os salmos mostram isso de modo brilhante. E aí, então, quando o profeta Natan procurou Davi para confrontá-lo por seu adultério com Batsebe pelo assassinato do marido dela, Urias, Davi confessou imediatamente: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora Davi confessa o seu pecado novamente, confiando em Deus para manter sua promessa de perdão, para que aqueles que o procuram com fé e arrependimento. Então, essa convicção. Caio e o Delit comentam que a consciência de culpa de Davi também excitou a certeza de que o Senhor consideraria seu pecado. Quando Deus olha para a culpa de um humilde pecador, ele também, como um Deus justo e misericordioso, evita o mal e transforma o sofrimento em bênção. Então, um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Então, quando ele está com a vara ali, aí chega, opa, eu não vou bater nesse sujeito, não. Ele merece, mas eu vou aliviar a barra dele. Então, o Caio e o Delit colocaram exatamente isso aí. E isso tudo para nós é muita instrução na nossa relação com Deus. Na nossa relação com Deus, isso tudo é muito importante. Que faz me lembrar daquela senhora, que tinha cometido um pecado, e aí então ela vivia com aquela culpa, consumindo-a todo dia. Todo dia ela pedia: Senhor, me perdoa meu pecado. Todo dia: Senhor, me perdoa meu pecado. Senhor, me perdoa meu pecado. E aí chegou um dia, ela foi conversar com o pastor, e aí, pastor, eu fiz isso. E aí o pastor perguntou: você já confessou o pecado a Deus? Já. Você já se arrependeu e confessou a ele? Já. Então a senhora deveria, quantas vezes a senhora fez? Já fiz isso 1000 vezes. Então a senhora fez errado. A senhora tinha que pedir perdão uma vez e agradecer 999 vezes. Aí mudou a perspectiva dela. É receber o perdão. É outro elemento importante. Uma coisa é que quem não recebe o perdão acaba sufocado pela culpa. E a culpa fica ali, traz efeitos psicossomáticos, traz uma série de consequências, de problemas. Então, essa experiência eu nunca mais esqueci. Então, a senhora está fazendo errado. A
só deveria ter pedido perdão, depois do seu arrependimento só pediu perdão, e deveria ter feito esses, em vez de 1000 confissões repetidas, 999 agradecimentos a Deus pelo perdão. Ou seja, mostrando para ela que ela tinha que receber o perdão. E aí Deus perdoou e ela não se perdoava. Né? Então esse é um aspecto que é muito importante. Bem, parecia que não tinha nada na seleção de hoje, né? Mas ela tem sido muito importante para nós. Pelo menos para mim, né? Não sei para vocês. Onde Absalão e sua turma chegaram e com quem Absalão se aconselhava e quem chegou ali vindo de onde estava Davi e saudou a Absalão. Aí vamos nos versículos 15 ao 16. Absalão e todo o povo. Então aqui você observa bem que o cenário está onde? Olha a narrativa. O cenário estava lá na caminhada de Davi. Agora sai da caminhada de Davi, o cenário vai para Jerusalém. É como um filme, né? Aí de repente a próxima cena agora, Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém. Então agora sai de cena Davi no seu cenário e agora entra um outro cenário que é Absalão entrando em Jerusalém. E Aitofel estava com ele. Então ele era o homem de confiança de Davi, era o conselheiro mor. Tá? Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei. Então Uzai, que foi, e Davi o recomendou que fosse para ser um instrumento também para transtornar os conselhos de Aitofel. E aí então ele chega lá, o Uzai diz: viva o rei, viva o rei. Por um lado, o que vocês observam bem nessa expressão? Quando o Uzai diz: viva o rei, viva o rei. Ele está aí perto do Absalão. Ele está fazendo uma média com o Absalão. Ele está fazendo uma média, né? Está ganhando o espaço dele. Está ganhando o espaço dele. Mas o que ele está dizendo não é uma expressão ambígua, não? Não pode ter duplo sentido? Ele pode estar dizendo para o Absalão: viva o rei, mas na verdade está dizendo: viva o rei, o rei. Olha só como é que pode ser. É uma frase ambígua. Para ele, viva o rei. Quem é o rei na cabeça do Uzai? É Davi. Mas a intenção dele. Mas ele está ali diante de Absalão. Olha que o Absalão vai até fazer uma pergunta. Percebam bem. Né? Esse é o homem de confiança do meu pai. Como é que ele vem agora: viva o rei, viva o rei? Que negócio é esse? Ele fica meio desconfiado, né? O que está acontecendo? Aí, porém, Absalão, deixa eu ver aqui a expressão, cadê? Aqui. A expressão é Yerri, né? com red. Né? Tem o Yerri com o rei, haja luz, Yerrior, vai rior, e houve luz. E tem o Yerri, cultural, né? Yerri Hameler, Yerri Hameler, né? Viva o rei, que o rei tenha vida, que o rei tenha vida. Então essa expressão, reparem o Yerri com rei e o Yerri com red, tá? Tem essa diferença no hebraico. E aí, então, verso 17 diz: porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Viva o rei, viva o rei? Que negócio é esse? Uzai respondeu a Absalão. Olha a sabedoria e a estratégia da resposta. Respondeu Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel,
dele serei e com ele ficarei. É ambíguo? Tem ambiguidade aí? Né? É muito milimetrado, né? Está ali milimetricamente calculado o negócio. Viva o rei! E agora o que ele está dizendo para Absalão, se Absalão toma para ele, né? Caiu bem nessa, porque ele na realidade está ali a serviço do rei. Então isso é uma coisa muito importante. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei, como servia ao seu pai? Assim servirei a você. Tá? Então, ele está amenizando a situação, porque ele poderia virar ali vítima da espada de Absalão. Né? Mas aí ele desmontou o argumento, tal, pronto, aí pediu lealdade. Logo em seguida, observa-se que Absalão aceitou a justificativa, embora ambígua, com duplo sentido, né? Mas aceitou, e aí o Uzai está na área, perto de Absalão e perto de Aitofel. Estou precisando mesmo de gente? Estou precisando de gente? Claro, ainda mais um conselheiro de alto nível como eram o Uzai e o Aitofel, né? Só que o Aitofel, vocês já sabem qual é o problema, né? Hein? O que foi? Campanha de guerra é uma campanha política também. Para ele ganhar os Zé, para ele seria. E aqui já respondemos a pergunta de número 6. O que Absalão perguntou a Uzai, amigo de Davi, quando ele o saudou, dizendo viva o rei, e o que Uzai disse, tentando enganar a Absalão. Os versículos já lemos aqui, já respondemos o que ele disse. Aí vamos à 7ª pergunta. O que Aitofel aconselhou a Absalão a fazer aos olhos de todos para provar que era aborrecível a seu pai, e o que foi feito para que ele fizesse isso? Então agora vem um evento, um fato que traz dois problemas. Os versículos 20 ao 22. Então Absalão perguntou a Aitofel, que é o conselheiro mor, tá? O que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou 10 lá no palácio. Né? Então agora, todas as vezes quando um soberano assumia o cargo em relação ao anterior, todo o harém passava para o próximo soberano, para o conquistador, tá? Ou o que estaria nessa sucessão aí. Absalão, então, agora, o conselho do Aitofel tem dupla finalidade. A primeira, mostrar que realmente Absalão tomou mesmo conta do negócio, até das mulheres do rei. Então, e por outro lado, o rei está desprezado, ele quer aborrecer mesmo ao rei Davi. Esse é um lado da questão. Qual é o outro lado da questão? Qual o problema que ele cria ao fazer isso? Levítico capítulo 20. O problema vai ser de Levítico capítulo 20. Também está se cumprindo a sentença. Por um lado você percebe que tudo isso aí, o motif aí, é a profecia. O que você fez em oculto será feito aos olhos de todo Israel. Pode ler a profecia, por favor? Do profeta Natan? E enquanto isso eu leio a narrativa. Tem relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso, aborrecível para com seu pai. Aqui tem inclusive a expressão aqui, a expressão utilizada aqui, aborrecível aqui, é uma expressão que se fez odioso aqui. Literalmente, vocês, deixa eu ver se eu acho aqui o verso 21.
Ok, verso 21, 9, 10, aqui. Versículo 21. A expressão aqui. A expressão. Ok. Que é niviasta. Niviasta, que se fazer aborrecível, mal cheiroso aos narizes do rei. E se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Achou aí? A profecia do Natan? Por favor, leia para nós. Vou ler a partir do 9. Uhum. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então aí vocês observam bem que o que está acontecendo, Aitofel está dando um conselho, tem uma finalidade, e ao mesmo tempo vocês percebem, é o cumprimento da profecia, mas qual é a implicação disso para o Absalão? Levítico 20, já acharam? Levítico 20? Tem um problema que ele vai criar que depois vai ser também, está anotado, registrado como o pecado de Simei, também o pecado dele. Aqui a palavra é exatamente, você vai ver a raiz dela aqui. Deixa eu colocar aqui o Hebrew Lema. A raiz aqui, Beit, Aleph e Shin, tem nesse sentido de cheirar mal, feder. Está aqui no estudo da palavra, você vai ver essa palavra aqui. Então, dentre o sentido básico aqui, primeiro é cheirar mal. E ao mesmo tempo aqui, o sentido idiomático é se tornar-se odioso. Achou Levítico? Seria a maldição do pai? É. Quando o homem maldisser a seu pai ou sua mãe, Não. certamente morrerá? Não, tem outro. Deixa eu pegar aqui na frente. 11. Que ele não deveria fazer. Qualquer que se deitar com a mulher de seu pai, a nudez de seu pai descobriu. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E qualquer que deitar-se com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue será sobre eles. Então aí, Absalão, por outro lado, está. Por um lado, você vai ver o cumprimento da profecia. Por outro lado, você vai ver que ele está acumulando para si a sentença que vai cair sobre a cabeça dele mais à frente. Porque ele está fazendo algo que está aí na contramão de Levítico, capítulo 20. É o cara que serve da vara da ira de Deus. Ele serve de chicote depois. E depois ele mesmo é enchicotado. Ok? Tá dando para pegar bem até aí? E
Aí, o que ele faz? Aí todas as emissoras de TV estão lá, né, já preparadas. Armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Então aqui, se fosse hoje, né, aí as emissoras de TV, tudo ali, tudo satélite, tudo ali no Google, né, para transmitir isso aí para o mundo, para todo Israel. Né? E, no entanto, você observa bem que na linha de Levítico ele está acumulando mais uma sentença aí, certamente é o que acontece mais à frente com ele. Inescapável. Então é toda uma reação em cadeia, né, como efeito dominó. É uma coisa vai provocando a outra, o Simei amaldiçoa, mas daqui a pouco lá na frente o pecado dele o encontra, Absalão vai e faz isso aí para poder, por um lado, fazer raiva ao pai, por outro lado, se mostrar que ele agora realmente é o cara que tomou conta mesmo do reino, e está contra o pai mesmo, e dominou, expulsou o pai, e agora ele é o tal, né? E por outro lado, ele vai na contramão e busca a sentença para si próprio, né? Que vai ser cobrada mais cedo ou mais tarde. A observação que eu faço, pastor, é que todos eles ultrapassaram o limite. Eles tinham um limite, até a cobrança que Deus tinha usado um para fazer. O que ultrapassou esse limite, ele fez errado, aí o próprio Senhor entra em julgamento contra ele. É o que você vai perceber, por exemplo, você vê Isaías capítulo 10, fala sobre o rei da Síria, que era a vara da ira de Deus. Então ele é levantado como a vara da ira de Deus. Está escrito lá. Contudo, o que ocorre? Chega um determinado momento em que ele vai passar desse limite e vai contra Judá. Ali naquele rei, venceu grandes reinos, dominou, né, grandes reinos, e vai cair exatamente onde ele não deveria mexer. Porque ali estava a menina dos olhos de Deus. Ele poderia, Deus estava com ele na conquista das nações e tudo mais, mas quando ele mexe com o miolo ali, com o segredo de Deus, com o que estava ali, a menina dos olhos de Deus, aí o profeta Isaías, né, profetiza contra ele. Deus usa o profeta para dizer para ele que ia meter um anzol no nariz dele, e aqui você não vai entrar. E de fato ele não entrou. E estava poderoso, 185 mil homens do exército dele, para vencer um povinho daquele com um exército fraquíssimo. E o rei simplesmente falou com quem de direito. Mas não há em nós condição de resistir a esse indivíduo, não. E aí o profeta profetiza e diz que não foi contra eles, mas se levantou contra o próprio Deus. Então ele era a vara da ira de Deus, mas ele passou o limite. Quando chega que ele quer também exterminar, chega altivo, os deuses das outras nações não fizeram nada, destruía todos eles, porque deuses não são, depois de porque Deus estava com eles também. Exato. Ele mesmo era nada. E aí o que acontece? Então vocês, esse rei aí não pode enganar vocês não, dizendo que você vai ter livramento não, porque ninguém vai livrar vocês da minha mão não. Vejam os reis que eu já destruí, os deuses que eu já tirei lá do altar deles. E vocês são a bola da vez. É ali que ele se arrebentou. Um anjo apenas, um anjo, matou os 185 mil soldados dele. Um anjo só, para humilhar mesmo, né? Um só acabou com todos. Quando ele acorda de manhã, cadê a força dele? Não tinha ninguém mais lá, todo mundo morto. 185 mil cadáveres. Ele foge lá para a casa do seu Deus. Quando está lá dentro, os dois filhos deles o atravessam com a espada. E ali terminou o soberbo, que era a vara da ira de Deus. Mas não foi até onde poderia ir. Se ele vai até ali e para, aí tudo bem. Mas quando ele ultrapassou o limite, aí é a hora que ele mesmo se torna vítima e passa a ser cobrado. É exatamente o caso aqui de Absalão, é o caso de Simei. Tá? Limite. Ele passa do limite. E tudo isso está acontecendo porque Davi está com a espada que não ia sair da sua casa, contudo, tem um limite. E aí esse limite ele não respeita, então
vem a consequência. Isso ensina muito pra gente no dia de hoje também. Aham. Sim, pode tirar a Não, lição. porque eu já ouvi experiência de ungido do Não. Senhor, que quando o Senhor permitiu eles descer, a pessoa chegar perto deles no meio da turma e humilhar os caras, tipo assim, esqueci se ele é pastor, mas não. Vocês são Foi, já ouvi isso. gente e depois, ou seja, as coisas voltam e o cara paga um preço muito alto. Mas você tem experiências aí extraordinárias que a gente já passou, né? De uma vez o Deus me deu uma mensagem lá que foi o dia. A mensagem foi direto no pastor que estava no banco. Para ele, o Senhor deu uma palavra. E daqui a pouco ele pega a palavra, faz exatamente o que eu disse ali, na questão do descer, ao ponto de tocar o coração de Deus. E naquela reunião mesmo, o Senhor toma o vaso e manda ele subir para o altar novamente. E foi um dos tais que muita gente chegou e chegava assim, né? E desprezava o irmão Plano, você e tal, mas jogando assim na cara dele para poder amassá-lo bem. E, no entanto, o Senhor o levantou novamente. Então, tudo isso é experiência. A gente vai aprendendo gradualmente. Deixa eu ver se eu acho o ref aqui, porque tem uma coisinha boa que ele disse lá no final. Deixa eu ver onde está o comentário dele daqui. Finalzinho aqui, ele diz uma coisa muito interessante, né? No fechamento. Esperança em meio ao grave perigo. Aqui ele analisa Absalão. Aí vem aqui no finalzinho, deixar aqui para a gente refletir um pouco com ele, para fechar o nosso estudo. Temos um tempinho. Aqui, salvando. Salvação. Vamos forte, graça soberana. Ok. Vamos aqui à última pergunta. De que maneira eram recebidos tanto por Davi como por Absalão todos os conselhos que eram dados pelo homem que se chamava Aitofel? É o verso 23. Ele diz aqui: o conselho de Aitofel, que Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Aitofel guardou uma mágoa profunda de Davi. Por quê? Avô de Betseba. Ele era avô de Betseba. Se ele era avô de Betseba, ele viu a tragédia que Davi causou na família. E aí, então, o que acontece? Ele vai e sai do lado de Davi, por conta desse ressentimento, e vai para o lado de Absalão. Então isso aí, esse rancor, esse ódio que ele tem de Davi, que agora, né, ele consegue passar para o outro lado, para poder agora, quem está contra Davi é meu amigo, então ele vai, o amigo, né, como é que é o amigo do meu inimigo? Né? O amigo do meu amigo é meu amigo. E o amigo do meu inimigo? Hein? É inimigo. E o inimigo do meu inimigo? Então, o Absalão era inimigo de Davi, então é inimigo do meu inimigo. O Salmo 41 saiu daí. Hein? O Salmo 41. Você vai ler para nós. E o 3 também. Aí o que acontece? Nesse caso, ele vai para o lado de Absalão. E quando ele vai para o lado de Absalão, né, e essa palavra dele era a palavra que prevalecia, uma palavra mesmo que vinha com toda a correção, porém, aí ele está numa situação que ele está também sendo alvo da oração que Davi fez. Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. Então, quem acerta muito sempre acerta, e agora vai errar porque tem alguém que ele não vai receber o conselho, não vai funcionar, né? E aí, isso é o tema da nossa próxima lição. Isso vai ser muito forte, porque quando termina o capítulo de número 16, dizendo que o conselho que Aitofel dava naquele dia era como uma resposta direta a uma consulta feita a Deus,
né? Tanto Davi como Absalão seguiu os seus conselhos. Aí você vai ver os conselhos de Aitofel e de Uzai. E Uzai vai ser exatamente aquilo que Davi fez. Ele vai ser uma pedra no caminho ali do Aitofel, que vai transtornar o conselho de Aitofel, vai fazer com que, infelizmente, o Absalão também se torne vítima dos seus próprios erros e, por fim, vai levar o Aitofel também para o buraco. Então é uma história que vale a pena. Essas são cenas dos próximos capítulos, né? Mas é muito importante nós observarmos isso aqui. E finalizando aqui, temos alguns minutinhos, o Rav. Aqui os filhos de Zeruia. Vamos aqui ao... Onde fala aqui sobre o versículo. Ok. Em algum momento, durante sua fuga de Absalão, Davi escreveu os 8 versículos que lemos no Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Então é exatamente essa diferença. Davi, ele não corre de Deus, ele corre para Deus. Ele diz, ele lamentou, ó Senhor, quantos são os meus inimigos, muitos se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Esta era precisamente a situação de Davi. No entanto, as experiências de sua fuga já estavam fortalecendo sua fé. Mas tu, ó Senhor, és escudo ao meu redor. Testificou Davi, a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Davi estava em necessidade desesperada, mas o Senhor o ajudou. Clamei em alta voz ao Senhor e ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei de novo, pois o Senhor me sustentou. Em sua consciência do pecado, Davi se humilhou e buscou a graça do Senhor. É por isso que ele orou em direção ao Monte Santo de Deus, ou seja, o Monte Sião, porque era ali que ficava o tabernáculo e onde eram oferecidos os sacrifícios expiatórios pelos pecados. Davi estava humildemente invocando o sangue de Jesus, que Jesus finalmente derramaria para que Deus tivesse misericórdia dele. Finalmente, Davi colocou a sua esperança em Deus em meio à sua situação mortal. Não terei medo de muitos milhares de pessoas que se colocam contra mim por toda a parte. Ele orou. E então ele clamou com fé, levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Finalmente, após sua súplica, Davi regozijou-se na soberana graça de Deus, pela qual os pecadores certamente serão salvos. A salvação pertence ao Senhor. A tua bênção esteja ou seja com o teu povo. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontou a maldade e em saindo para fora é disso que falam. Todos os que me aborrecem murmuram a um contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo
em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso eu conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de século em século. Amém. Então, finalizando o nosso estudo, nós vemos que a única alternativa de Davi e nossa é sempre recorrer à graça e à misericórdia de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. É lá, no trono da graça, que devemos sempre ir. Espero que as lições de hoje tenham sido importantes para todos nós. Aprendemos muito de um texto que parece que não tem absolutamente nada. Vimos a personagem Ziba com seu oportunismo e falsa piedade. Vimos o Simei, que está com uma visão distorcida da realidade, mas com a conclusão correta, premissas falsas e conclusões corretas, o que não justifica nada do que ele faz, e ao mesmo tempo cavando a sua própria sepultura, porque está se levantando contra aquele que foi ungido de Deus. E, por outro lado, vemos o Uzai, que é o amigo de Davi, que ambiguamente se apresenta a Absalão para ser o seu servo, mas na realidade ele estaria a serviço de Davi, como amigo que é de Davi. E vemos o Aitofel dando um conselho que é para a destruição do Absalão e também para a sua própria destruição, porque o seu conselho, nós vamos ver, será transtornado, cumprindo assim a oração que Davi faz. Então, em síntese, o que a gente percebe aqui é a vitória de Davi através da oração, chegando ao trono da graça de Deus. Então, não nos afastemos em nenhuma hipótese do trono da graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém. שמואל ב' פרק ט"ז. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם, ו100 צימוקים, ו100 קיץ, ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואיה בן אדונך? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך אדוני המלך. ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא יצוא ומקלל. ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. וכה אמר שמעי בקללו, צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בנך, והנך ברעתך, כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אעברה נא ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל כי אדוני אמר לו כלל את דוד. ומי יאמר מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממאי מבקש את נפשי. ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני. אולי יראה אדוני בעיני, והשיב אדוני לטובה תחת קללתו היום הזה. וילך דוד ואנשיו בדרך,
ושמעי הולך בצלע ההר לעומתו, הלוך ויקלל. ויסקל באבנים לעומתו, ועיפר בעפר. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים, וינפש שם. ואבשלום וכל העם, איש ישראל, באו ירושלים, ואחיתופל איתו. ויהי כאשר בא חושי הערכי ראה דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך! יחי המלך! ויאמר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעך? למה לא הלכת את רעך? ויאמר חושי אל אבשלום, לא, כי אשר בחר אדוני, והעם הזה, וכל איש ישראל, לא אהיה ואיתו אשב. והשנית, למי אני אעבוד? הלא לפני בנו? כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לפניך. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה, מה נעשה? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית. ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויתו לאבשלום האוהל על הגג. ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל. ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים. כן, כל עצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום.